Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema Eu Não Posso Desistir. Falamos de justiça, falamos da perversidade e hoje nós vamos falar dos impedimentos. Aquelas portas que se fecham, janelas que se fecham, nãos que a gente recebe na vida, frente aos nossos desejos, aos nossos projetos, às nossas intenções. Resgatando, então, que Deus é justo e que tudo que estamos vivenciando tem uma proposta educativa na nossa trajetória, precisamos lembrar que, seja lá qual porta está se fechando, há uma proposta benevolente nessa experiência, já que Deus é justo e é bom. Quando nós vivenciamos a encarnação, somos provocados na infância através dos costumes e de valores que a família que nos recebe nos impõe. Porque na primeira infância é imposto mesmo, né? Nós não escolhemos as roupas que nós vamos usar, o nosso estilo, os lugares que a gente vai frequentar, pessoas que vão estar ao nosso redor. Até o time de futebol, né? A família nos impõe, coloca lá uma blusa com o time da família. Então, nós somos realmente influenciados, né? E não é à toa, Deus criou o mecanismo de separar a vida física na infância, na juventude, na fase adulta e na fase idosa, porque cada fase da trajetória tem uma linguagem educativa diferente, né? A nossa inteligência é provocada de maneira diferente. E na infância nós viemos realmente limitados, sem poder utilizar ainda o nosso livre-arbítrio para a absorção realmente dessas influências. E aí, quando a gente vai se desenvolvendo, crescendo e transitando, né, entre a infância e a juventude, nós vamos tirando as nossas conclusões a partir das experiências que a gente está vivendo e começando a ser provocados ali em desejos. Então, essa encarnação te trouxe desejos de uma determinada profissão ou de determinados estilos de pessoas que você gosta de ter ao lado, ou estilos de música, lugares que você gosta de frequentar. Tudo isso, nessa encarnação, é um resultado da experiência física que você está tendo desde o processo gestacional. Se você viesse num outro contexto, num outro cenário, né, numa outra arquitetura, você seria provocado de outras formas e talvez você tivesse outros desejos. Então, na arquitetura da sua vida física, quando foi feito o planejamento encarnatório, a espiritualidade considerou tudo isso, as influências, as provocações, para te motivar a seguir um caminho. Os desejos que você tem, os sonhos, todos eles são coerentes com a sua proposta de desenvolvimento nessa vida. Mas olha que interessante, o objetivo da vida é evoluir. Então, vamos supor que você tenha o desejo de ser bombeiro. Vou trazer um exemplo de fácil compreensão, tá? Que todos nós conhecemos, né? Um estereótipo e um padrão. Então, você tem o desejo de ser bombeiro. E aí você começa a estudar para isso. E começa a agir em coerência com a conquista desse desejo. O sucesso da sua encarnação não vai ser você ser bombeiro. O sucesso da sua encarnação vai ser você evoluir, entende? Aí eu resgato os primeiros episódios do Explorando o Espiritismo, que falamos do objetivo da encarnação. O objetivo da encarnação é evoluir. Não importa se você vai ser bombeiro, se você vai ser
autônomo, empresário, se você vai ser um funcionário público, se você vai ser... Não importa o que você vai ser em profissão, não importa o que você vai vestir, as pessoas que você vai andar. O que vai importar no final das contas é o seu progresso. Agora, ter uma profissão, ter determinadas pessoas ao seu redor, frequentar determinados lugares, são recursos que vão justamente provocar a sua inteligência. Então, quando a gente vem ao mundo, a gente tem que viver mesmo o mundo. Tem que se relacionar com as pessoas, tem que batalhar, né, conforme o mundo nos exige, em atendimento às nossas necessidades. Estamos no mundo que foi criado por Deus, fomos enviados para esse mundo porque precisamos dele, então vamos viver no mundo. O que nós precisamos só nos atentar é que quando a gente tem um desejo de conquista nesse mundo, esse desejo é o motivador de agirmos. E ao agirmos em busca desse desejo, iremos vivenciar experiências que vão nos provocar emocionalmente reflexões. Porque em busca de ser bombeiro, eu vou estudar, eu vou ajustar minha rotina, né? Parar de ir em alguns lugares, passar aí em outros lugares, exemplo, tá bom? E ao fazer isso, eu vou vivenciar emoções, essas emoções vão me trazer reflexões e eu vou ter atitudes. Então, o caminho entre onde eu estou agora e a conquista do meu desejo é que é o processo evolutivo. Deus utiliza do desejo para me impulsionar o caminho. Porque se eu não tenho desejo, para que eu vou caminhar? Eu vou ficar quietinha aqui. E se eu não caminhar, eu não vou me relacionar com as pessoas, eu não vou ter atitudes, eu não vou viver efeitos, eu não vou exercitar a minha inteligência, eu não vou progredir. Então, quando a gente tem uma meta, um objetivo, um sonho, um desejo, a gente tem que agir em busca daquilo. Mas ao agir em busca daquilo, a gente idealiza um caminho, né? A gente faz um planejamento. Eu vou fazer assim, 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 vai dar esse resultado, vai dar esse resultado. E quando a gente começa essa travessia para chegar lá, né? A travessia de onde eu estou para onde eu quero chegar, quando eu começo essa travessia, eu começo a lidar com situações que eu não previ. Ou que eu até previ, mas não queria. E são os impedimentos, são os nãos, são as portas fechadas, são os obstáculos que aparecem na frente, tornando mais trabalhoso, mais difícil, me aparentando estar mais distante de onde eu quero estar. E aí eu começo a achar que as coisas não estão dando certo para mim, o que é um equívoco, porque o objetivo da vida é o progresso. Entende? Não é ser bombeiro. Ser bombeiro é um motivador de você progredir. Nós precisamos vivenciar a travessia e compreender que qualquer impedimento que aparece é uma proposta educativa. Porque quando eu lido com uma situação que eu não sei lidar, é quando uma nova inteligência está sendo provocada em mim. Se eu viver só aquilo que eu já domino, eu não vou progredir. Se o caminho for exatamente o que eu planejei, vai estar tudo sob o meu controle, eu vou estar colocando em prática tudo o que eu já sei. Eu não vou progredir, eu não vou desenvolver uma nova inteligência, entende? Eu não vou desenvolver uma nova habilidade, vai ser sempre igual. Então Deus está lá na frente dizendo: vem, filho, vem. Eu me lembro quando minha filha começou a andar. Foi por causa de uma mamadeira. Eu cheguei no quarto dela já com a mamadeira pronta e ela estava ali sentadinha na caminha já para eu dar a mamadeira. E aí eu lembrei que eu tinha que fazer alguma coisa na cozinha, eu não lembro exatamente o que era. E eu falei, rapidinho, e fui para a cozinha.
E eu levei a mamadeira, mas ela queria tanto aquela mamadeira que ela se dispôs a tentar ir atrás da mamadeira. E aí, quando eu vi que ela estava vindo, eu comecei a andar mais. Eu falei, agora que eu não vou entregar essa mamadeira. Vem, filha, com a mamadeira, vem. Aí ela titubeava, segurava, levantava e vinha. E daqui a pouco ela veio. E veio sem segurar nada, veio. E eu indo para trás, vem, filha, vem. Olha a alegria da mãe que ama. A alegria da mãe que quer o progresso do filho, o desenvolvimento do filho. Até que ela chegou, pegou a mamadeira dela, porque ali o objetivo já tinha sido alcançado. Ela aprendeu a andar. É isso que Deus faz com a gente. Ele quer que o objetivo seja alcançado. Aí ele nos entrega aquilo que a gente quer. Porque com o objetivo alcançado, nós conquistamos a inteligência que nos capacita a ter aquilo. Filho, tudo bem, você pode ser bombeiro, mas para você ser bombeiro, você precisa aprender A, B e C. Então, na travessia entre onde você está e ser bombeiro, vão acontecer situações que vão te provocar a inteligência A, B e C. Quando você conquistar a inteligência A, B e C, você chega no bombeiro. Por isso, nós não devemos desistir. Não só não devemos desistir, nós devemos ficar atentos a esses impedimentos que aparecem no caminho. Não são punições, não são castigos, não são implicância do pai ou abandonos, nem desprivilégio. É o amor. É o amor do pai nos chamando para o desenvolvimento da inteligência, para o desenvolvimento de novas habilidades, para a adoção de nova conduta. Se você não tirar proveito desses impedimentos em reconhecer as próprias ignorâncias, em reconhecer a necessidade de crescer, em exercitar uma nova conduta, você não vai aprender A, você não vai aprender B, você não vai aprender C. E se Deus deixar que você seja bombeiro sem aprender A, B e C, Ele estará sendo irresponsável com o filho. É aquele pai que dá tudo ao filho, e aí quando o filho vira adulto, ele não sabe se virar. Ele nunca precisou lavar uma louça, ele nunca precisou fazer comida, ele nunca precisou colocar as coisas no lugar, nunca precisou respeitar as pessoas, nunca ouviu um não. Aí vivencia o primeiro relacionamento, aí ouve o não no relacionamento, não sabe lidar com aquilo, aí quer matar, quer perseguir, não quer aceitar, porque não se desenvolveu. Nós somos ignorantes aqui, então a gente acaba falhando mesmo nesse papel de pai, mãe, mas Deus não, Deus é perfeito, Deus é amor. Ele é fiel ao nosso desenvolvimento. E aí, olha que interessante. Quando eu insisto na travessia, porque eu quero alcançar aquilo que eu desejo, eu quero tanto alcançar aquilo que eu desejo, que eu vou me dispor a aprender com os impedimentos. Ah, então eu vou tentar de outra forma. Será que é por aqui? Será que é isso? Será que é aquilo? E eu vou tentando. Eu vou tentando aqui, vou tentando ali, eu tenho uma atitude diferente, vem o efeito me ensina, aí eu tento de outra forma e vou indo até conquistar. Mas, às vezes, no meio dessa travessia, quando eu aprendo quando eu aprendo bem, quando eu aprendo ser bombeiro perde o sentido para mim. Porque o que me causava esse desejo era a ignorância. Gente, vamos lá, eu estou usando o ser bombeiro como um exemplo, ok? Só por ser de fácil compreensão para qualquer um que esteja acompanhando a reflexão, tá? Não estou dizendo que ser bombeiro é um desejo da ignorância, de forma alguma. Mas alguns desejos que a gente tem,
Por exemplo, tem a pessoa que sempre quis ser bombeiro e no meio do caminho não quis mais. E tem aquelas que queriam ser e conseguiram ser com mais facilidade. Tem aquelas que queriam ser e tiveram que lutar muito para ser, porque cada um está vivenciando uma realidade. Aquele que não quis mais é porque estava motivado por algo que agora não faz mais sentido. Aí não é uma desistência, é uma mudança de rumo. Aquilo que eu desejava perdeu sentido. Isso está também em pessoas. Às vezes a gente deseja muito que uma pessoa seja nosso amigo ou que uma pessoa tenha uma relação afetiva com a gente e a gente vai ali tentando e indo por aqui e por ali e daqui a pouco aquilo perde sentido. Ou não, ou dá certo. Enfim, cada um de nós vai precisar vivenciar uma experiência específica frente aos próprios desejos. Então tenhamos os nossos desejos porque são eles que nos motivam a viver, a agir. Mas lembremos que o objetivo da vida está no nosso progresso. Então aproveitemos a travessia entre onde estamos e o alcance do desejo, porque é nela que está o nosso despertar para o amor, para o servir, para a benevolência, para a inteligência intelectual e moral que nos leva ao progresso. E aí eu concluo, então, trazendo uma frase de um capítulo que chama Impedimentos, do livro que eu indiquei, inclusive, na semana passada, chamado Luz nas Trevas, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, em que, no final, Joana diz: engrandece os teus dias com a glória do teu serviço. Faz dele a tua marca registrada, que assinale a tua passagem pela terra. Nenhuma angústia, nem titubeio algum. Servir e embelezar o mundo é o teu fanal. Tudo passa, mas o amor permanece e o Cristo triunfa. Tudo passa porque, ao desencarnarmos, nós vamos ver que todos esses desejos, esses estímulos foram recursos. Mas o que a gente vai levar como triunfo vai ser o progresso.